O terceiro problema, fuxico. O que nos leva a fazer fofoca ou difamar o nosso próximo? Antes de falarmos do problema em si, é importante falarmos das diferentes raízes que este problema pode ter. Uma das raízes é a inveja, e o texto é Tiago 3, 14 e 16. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. O segundo motivo é ser intrometido. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Esse é o texto de 1 Pedro 4,15. Sentimentos de culpa. Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Esse é um texto de Gênesis 3,12. Um outro motivo para o fuxico é o ódio. O texto é Salmos 41, 6 e 7. E se algum deles vem ver-me, diz coisas vãs, no seu coração amontoa a maldade, em saindo para fora disso que fala. Todos os que me aborrecem murmuram a uma contra mim imaginam o mal. E por fim, o sentimento de amargura. O texto é Hebreus 12, 15. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Também tem o texto de Jeremias 18, 18. Então disseram: vinde e maquinemos projetos contra Jeremias, porquanto não perecerá a lei do sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a palavra do profeta. Vinde e firamo-lo com a língua, e não escutemos nenhuma das suas palavras. Qual que é o remédio para isso? Recuse o mal e se entregue a Deus. Assim como no passado, Deus traz livramentos e libertações. Mas assim também como no passado, muitos hoje em dia optam por não receber esses livramentos e libertações andando em rebeldia contra Deus. Esses sentimentos que fazem com que as pessoas falem um dos outros, façam fofoca, nenhum deles vem de Deus. Sentimento de culpa, de ódio, inveja. Aqui esse texto de Gênesis 3 que fala de Adão, quando a pessoa tenta justificar um erro apontando o erro de uma outra pessoa. Nada disso agrada a Deus, que a gente possa examinar o nosso coração, se a gente tem algum desses sentimentos, que a gente possa repreender e clamar a Deus que nos oriente e nos corrija. Que nós possamos enxergar em nossos erros e falhas e confessarmos a Deus para que Ele possa nos purificar e sermos obedientes a Ele. Aqui nós temos o texto de Isaías 6,5. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Nós temos também o texto de Romanos 6, 12 e 13. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para que lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado, por instrumentos de iniquidade. Mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Nós vamos falar agora também sobre mentira. O texto é Atos 5:4. Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Provérbios 6,16 relata que há 6 coisas que aborrecem a Deus e a 7ª a sua alma abomina. 3 delas se referem à língua. Língua mentirosa, testemunha falsa que profere mentira e quem semeia contendas entre irmãos. O remédio é compreender que a nossa língua deve falar acerca de Deus. Nós fomos feitos para glorificar a Deus, assim como todo o nosso corpo. Em João 8,44 nós lemos: vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Em 1 Samuel 15:23, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como a iniquidade e idolatria.
Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Bajulação. Nós lemos em Salmos 12, do versículo 1 ao 3. Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens benignos, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo. Falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Judas 1,16. Estes são murmuradores, queixosos de sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Qual que é o remédio? Resolva louvar a Deus. Deus nos deu uma língua para um único propósito, glorificar a Ele. Quanto ao nosso próximo, que sejamos sinceros e não venhamos a bajulá-los ou falarmos com interesse. Texto de Mateus 5,37 está escrito aqui: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Palavras precipitadas. O texto é Efésios 4,31. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmias e toda malícia seja tirada de entre vós. Todos nós estamos propensos a cometer erros e a falar palavras precipitadas. E o remédio é fazer uso do fruto do Espírito Santo, que contém 9 vitaminas. Em Gálatas 5, 22, 23. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Faça essa oração de Davi, que está em Salmos 141, 3. Salmos 141, 3. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Palavras negativas. Nosso texto é Tiago 3, 9 e 10. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. E qual que é o remédio? A Bíblia é a fonte de esperança. Pede para termos fé e não sermos pessimistas. Em Abacuque 3, 17 e 18 está escrito: porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Muitas vezes nós pensamos que não vamos conseguir algo ou que nós somos inúteis, mas nós podemos nos lembrar do versículo de Filipenses 4, número 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece.